Eu vou fazer a leitura, você apenas acompanha, que é uma leitura um pouco extensa, então para a gente ganhar um tempinho, eu vou fazer a leitura dos 16 versículos. Diz assim, o texto de Efésios 4, 1 a 16. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Esse é o nosso texto de hoje. E daqui a pouco eu falo sobre esse primeiro ponto. A partir do momento que nós somos alvo da mensagem do Evangelho, a partir do momento que a gente começa a escutar a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, e nós somos atraídos pelo Espírito Santo a obedecê-la, a gente passa a fazer parte de algo muito mais abrangente do que apenas a nossa vida. Quando a gente está fora do contexto de igreja, a gente tende a pensar em eu vou viver apenas a minha vida. E muitas pessoas, quando fazem seus 18 anos, completam sua maioridade, dizem: agora eu sou o dono da minha vida, sou o dono do meu nariz. E aí começam a fazer coisas que a anterioridade não permitia fazer. E aí acham que isso é muito bom. Agora eles têm liberdade de viver como querem e fazer aquilo que dá na telha da maneira que mais lhe agrada. Só que quando você é chamado a fazer parte dessa vida de Cristo, da vida cristã, da vida em igreja, não existe minha vida, não existe meus interesses, não existe minha visão, não existe minha interpretação, não existe meu gosto, porque tudo nós fazemos para que Cristo seja glorificado e seja agradado dentro da igreja. Fora isso, nós percebemos que não estamos sós, nós fazemos parte de algo bem maior. Eu não posso querer que minha vontade seja feita em detrimento da vontade de toda a comunidade. É para isso que existe algo chamado Assembleia. Discutimos, e o que a maioria decide, assim nós pedimos que Deus abençoe a decisão e é feito. Não é a minha decisão que prevalece, não é a minha voz que se sobressai. Quando eu passo a fazer parte da igreja do Senhor, eu percebo que eu preciso andar unido com as outras pessoas, pensando também no meu próximo, para que não somente o meu bem seja alcançado, mas o bem de toda a igreja. Viver em igreja é viver em coletividade. Viver em igreja é viver em corpo. E o corpo tem os seus membros.
Nenhum membro se locomove sozinho. E nenhum membro faz suas funções sem o auxílio de outro membro. É essa a visão que a gente começa a ter, não mais de individualismo e não mais de se fechar em uma concha e dizer, essa é a minha vida, meu mundinho e acabou. Não, a gente começa a ter uma visão mais ampla das coisas. A gente também não está mais sozinho, além de ter os irmãos dentro da igreja, nós temos a Deus nos dirigindo os passos. É óbvio que Deus controla todo o universo e controla a sua vida antes mesmo que você venha adentrar uma igreja. Porém, quando você é atraído pelo Espírito Santo e regenerado, tem sua vida transformada, sua mente transformada, você começa a entender que seus passos não são guiados pelas suas próprias decisões ou seu próprio conhecimento, mas são guiados por Deus. E por mais que seu conhecimento o leve a certas conquistas, e por mais que sua posição o leve a certos lugares, mesmo assim, é Deus que está por trás de tudo isso. É a mão de Deus que nos conduz a tudo isso. Nós estamos ligados, meus irmãos, por um fator extremamente importante. Nós somos ligados pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo foi expresso para nós através da morte dele na cruz. O seu sangue foi quem nos lavou e nos limpou como irmãos. Antes dele não havia igreja. Antes dele não havia essa possibilidade de sermos salvos por um nome, mesmo sabendo que não merecíamos. Antes dele não existia a noção de que precisamos uns dos outros para viver do modo que ele viveu. É interessante ver que Jesus Cristo, por si só, poderia ter feito tudo. Sem utilizar-se do homem, ele teria continuado sua obra e expresso a sua mensagem sem problema algum. Mas existiam os apóstolos. E depois dos apóstolos, vieram os homens que auxiliaram os apóstolos. Quarta-feira a gente viu alguma coisa sobre isso. Atos mostra para a gente, no seu capítulo 6, que os apóstolos também precisaram de diáconos. E depois a gente vê os presbíteros. E a gente vê dentro desse texto aqui que o corpo de Cristo também é formado por pastores, mestres, evangelistas. Ou seja, tudo que Jesus Cristo fez durante sua passagem na terra, que culminou com a morte dele na cruz do Calvário, derramando seu sangue por nós, se reflete hoje em nós estamos aqui unidos para relembrar esse sacrifício e agradecer a Ele por tudo. Nós fazemos parte da igreja escolhida do Senhor, do seu povo santo, como diz Pedro, da sua raça eleita, do seu povo de propriedade exclusiva. Se eu sei que eu sou o povo eleito do Senhor, se eu sei que eu sou sua raça santa, e se eu sei que eu sou sua propriedade exclusiva, eu preciso andar como tal. E se eu sei que Deus fez tudo o que fez para me salvar, não deveria ser tão difícil retribuir esse amor, esse desprendimento de entregação por filho, vivendo de maneira digna da vocação que eu recebi. Então, para que o corpo de Cristo funcione corretamente, certas características são necessárias. No versículo 1 ao 3, o que a gente vê? Sejam completamente humildes, mas antes ele fala, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Logo, aquele que está apenas frequentando a casa de Deus, ele talvez não entre nisso que eu vou falar agora. Mas aquele que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, ele tem que ter outra mentalidade. Às vezes, quando a gente chega na igreja a primeira, segunda, terceira vez e não tem ainda o conhecimento do que é o Evangelho, ainda não foi impactado por essa mensagem e ainda não mudou de vida, certos deslizes são tolerados, certas variações de comportamento podem ser relevadas por Deus. Só tem uma coisa, a partir do momento que você é modificado pela ação regeneradora do Senhor, através do Santo Espírito, você tem que andar de maneira digna dessa vocação que você recebeu. E aí, é uma coisa que
tem sido muito batido na tecla, eu acho que tem que se bater muito mais. O que mais a gente precisa como igreja do Senhor é vida. A gente já tem a palavra. E muitas igrejas pregam fielmente essa palavra. A gente já tem a capacidade de louvar a Deus com excelência. De uma forma bastante técnica, muitas vezes. Mas nem sempre esse louvar a Deus sai do coração. E a gente precisa de coração dentro da igreja. A gente precisa da qualidade, com certeza. Dar a Deus o que é o melhor. Mas a gente precisa de colocar vida, colocar coração. A gente precisa reagir como igreja. Às vezes a gente vê, e o pastor tem comentado isso nas últimas semanas, eu não sei se você já se incomodou com isso, mas eu já percebi que ele também se incomoda. Às vezes a gente está cantando de uma forma muito passiva, às vezes a gente está no culto de uma forma muito passiva, às vezes a gente vive a vida cristã de um modo muito passivo, como se apenas o tempo estivesse passando e a gente estivesse esperando a morte chegar para ir para o céu, sem trabalhar para Deus, sem viver aquilo que ele propôs. A gente precisa ter um testemunho digno da vocação que nós recebemos. Viver para ele de modo integral, que seja perceptível às pessoas que estão de fora, que você realmente faz parte da família de Deus, que você realmente é uma nova criatura, que você realmente é filho de Deus, que você realmente foi transformado. É isso que a gente precisa. A igreja do Senhor, os seus membros, precisam de um testemunho digno. Mas ele fala também aqui, sejam completamente humildes. Hoje que a gente percebe em toda a comunidade evangélica brasileira, eu vou me ater mais a ela, grandes realizações humanas, é difícil enxergar a humildade na casa de Deus. Você percebe que são templos faraônicos, são pessoas que ostentam anéis, de doutores, disso e daquilo, são pessoas que têm suas influências em certas áreas da sociedade, e dentro da igreja elas querem se sobressair por conta disso. São pessoas que acham que podem muita coisa simplesmente porque sua família é Deus, os ladrilhos da igreja, são coisas que a gente ainda vê em comunidades menores. A minha família é influente porque ela deu o telhado da igreja. As pessoas não compreendem que você pode ter um telhado da igreja. Mas quem está sobre o telhado da igreja é Deus. Quem está dentro da igreja é Deus. E quem manda é Deus. Quem manda não sou eu, não é você. E a gente precisa ter humildade, porque nenhuma realização humana pode ser para nos envaidecer, mas sim para perceber que Deus age através de nós. Como? Com a sua misericórdia. Ele age através de nós e nos faz alcançar as maiores alturas, porque Ele é Deus e através dele nós podemos fazer coisas. É interessante que há um bom tempo a MPC ela tinha esse lemazinho, toda vez que saía para tocar ou fazer alguma apresentação, dizia: em Deus faremos coisas. Isso faz um bom tempo. Não vou nem dizer que época era essa. Mas era muito interessante ver isso, que a gente tinha esse lema e às vezes talvez ninguém percebesse o fundo disso. Mas se em Deus faremos coisas, é que a gente sabe que daqui não sai nada. Então, em Deus nós podemos sim sair para evangelizar, em Deus nós podemos cantar, e as pessoas realmente se sentirem tocadas por esse canto, entenderem a mensagem que está sendo passada. Em Deus nós podemos ser bons, mesmo que dentro de nós habite ainda uma natureza pecaminosa. Em Deus nós podemos ser justos, ainda que a nossa justiça seja falha, e muito. Em Deus nós podemos ser novas criaturas. Então, de nós é esperado sim humildade. Humildade na casa do Senhor, na nossa vida cotidiana e no trato com os irmãos. Ninguém é maior que ninguém. No céu não haverá
patamares diferentes. Não vai haver aqui, ó, você vai ficar porque você era diácono da igreja Zona Sul. Aqui mais embaixo você vai ficar porque você só era membro da igreja. Não vai existir isso. Você vai entrar em igualdade de condições. Porque Deus, nesse caso eu posso utilizar a frase, não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que fizeram a sua vontade e trabalhar a sua obra poderão habitar no reino dos céus. E aí é interessante essa questão da humildade. O cantor Vitorino Silva, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, procurem, é muito bom. Para quem gosta de boa música, ele tem fantásticas. Ele canta o meu tributo. Essa música, ela é bastante antiga. Nós cantávamos há um tempo atrás, quando eu fazia parte do coral, e ele pronunciava os seguintes versos nessa canção: quero viver para ti, a tua vontade obedecer, e se o aplauso eu receber, no Calvário irei me glorificar. É uma boa expressão sobre o que é a humildade. Se você fizer alguma coisa de excelente na sua vida, na casa de Deus, na sua profissão, qualquer realização, e algum louvor você recebeu por isso, se glorie no Calvário. Você está vivo, porque houve a cruz do Calvário. Terceiro, docilidade. Ele diz: sejam completamente humildes e dóceis. Quer ver uma coisa que faz diferença no mundo? E a gente às vezes fala assim: ó, nós temos que fazer a diferença, ótimo, temos mesmo, mas quer fazer uma diferença grande, seja dócil, amável, doce com as pessoas. Hoje a gente tem visto muita coisa do tipo respostas ríspidas a todo direito, em todos os locais. É o filho que responde rispidamente ao pai, é o pai que responde rispidamente ao filho, é o irmão que responde grosseiramente ao outro irmão, que não tem nada a ver com os seus problemas da vida, é o patrão que responde de maneira brutal com o seu empregado, muitas vezes, não o respeitando como ser humano, mas apenas como força de trabalho. E quando a gente fala de maneira doce, a gente expressa aquilo que Jesus Cristo é na nossa vida. Nossa vida é sim amarga, sem Ele, mas com Ele vai passando, vai se tornando cada dia mais doce, até o momento que a gente realmente vai subir para a glória, e aí vai ficar completamente agradável. A resposta branda, doce, diz o livro de Provérbios, desvia o furo, mas a dor suscita a ira. Ou seja, se eu pago o mal que me fazem em palavras com outro mal, com certeza aqui não vai ter um fim, uma solução. Eu respondo com agressividade, eu recebo agressividade, e assim a gente vai em réplicas e tréplicas e assim por diante. Mas quando alguém me trata com agressividade, eu respondo de forma doce, mostrando que em mim habita um Deus diferente. Aí sim, eu fiz coisa diferente. Aí sim eu tive um testemunho digno. Aí sim eu estou vivendo como um membro do corpo de Cristo. Paciência. Paciência também é um ponto necessário para que o corpo funcione bem. Eu tenho certeza que aqui, por mais que você seja crente e leia a Bíblia todos os dias, ore ao Senhor todos os dias, por mais que você tenha lido todos os comentários do Calvino, todos os comentários do Hendrickson, todos os comentários da cultura cristã, vida nova e por aí vai, você não tem capacidade para interpretar todos os textos bíblicos exatamente. Eu estou me incluindo. Nenhum de nós sabe completamente toda a revelação bíblica. Quando a gente é novo convertido, é mais fácil a gente cometer algum deslize. Pega um texto, lê assim rapidamente e diz: eu acho que isso significa tal coisa. Fatalmente você vai cair num engano, num equívoco. Mas isso não é motivo de jeito algum para que eu, que sou um pouco mais experiente, dentro da casa de Deus, já tenho 20 anos de carteira de membro, despreze esse irmãozinho que está começando a caminhada e diga: mano, esse aí não
tem jeito. Esse, coitado, né? Vai ter que voltar para os cordeirinhos do Senhor da escola dominical. Não dá para passar por judeus ainda. Não tem conhecimento suficiente. Nós temos que ter paciência para que, suportando uns aos outros. Se eu não sei, me ensine. Aí eu volto para a questão da humildade. Eu preciso ter humildade suficiente para que alguém venha me ensinar e eu não fique dizendo, eu já sei. Não, realmente eu não sei. Legal, estou aprendendo agora. Interessante, eu não sabia, me explica melhor. O corpo de Cristo serve para isso. Se você chegar aqui, não sabe de muita coisa da palavra, e alguém escuta a sua pergunta e diz, que besteira, não sabe isso, pode ter certeza, vou comigo e não está aqui. Agora, a partir do momento que você olha para aquele irmão e diz assim, aquilo ali é meio básico, mas eu vou te explicar algumas coisas para que a gente possa passar para um nível intermediário, juntos. Às vezes é necessário que a gente volte para o básico, para ensinar pessoas, isso dá suporte a pessoas que ainda não têm condições de ir para o próximo nível. Às vezes é necessário que a gente, mesmo já tendo acesso à carne, volte para o leite, para depois, juntos, como um corpo, unidos, termos acesso ao alimento sólido. E é óbvio, nós vamos nos suportar uns aos outros com amor. E o membro do corpo de Cristo, ele não deve amar o outro apenas porque ele tem simpatia por aquela pessoa. Porque amar quem a gente tem simpatia, qual o mérito que a gente tem disso? A própria palavra diz, né? Se você ama quem te ama, 0 a 0. Agora, quando você ama aquela pessoa que te olha para você, já vai cativar essa pessoa. Vai ter uma hora que ela vai cansar de ser indiferente a você. Vai ter uma hora que ela vai cansar de ser grosseiro com você se você está demonstrando amor, paciência e docilidade. E o amor, ele não pode ser fingido. Além de ser dedicado a pessoas que nem sempre vão gostar de você, ele não pode ser uma coisa só para cumprir tabela. Eu te amo em nome de Jesus, eu te amo no amor de Cristo. E aquela coisa bem distante, né? Você lá, eu cá, mas eu te amo em nome de Jesus. Não. Também não deve ser aquele amor do tipo, irmão, olhe para quem está do seu lado e diga, eu te amo em Cristo. Não. Deve ser aquele amor que, a mesma medida que você tem para si, você devolve ao outro. Jesus Cristo falou o seguinte, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Como fazer isso, né? Difícil. O amor de Deus, ele nos constrange, faz com que a gente bote assim a mão no rosto e diga, meu Deus, eu sou digno disso. Pois é, a gente precisa amar as pessoas dessa maneira. Amar como Cristo nos amou. Amar como nos amamos. O bem que eu quero para mim, eu vou querer para o meu irmão. O sucesso que eu desejo para mim, eu desejo na vida do meu irmão. E não quando ele passa com o carro novo, olha assim, não disse para mim. Eu vou dizer, graças a Deus, foi na vida do irmão. Na hora certa, Deus vai me dar para mim. Aí a alegria que eu tive com ele, com certeza ele vai ter comigo. E mesmo quando chega o seu dia, que você compreenda de ônibus, você alegra, porque você está vivo. Sabe o que você era antes? Morto. Então a gente já está vivo. Paz é o último ponto que a gente pode trabalhar aqui quando ele diz assim no versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Todo o esforço. Tem um versículo que muita gente utiliza quando está com raiva do irmão. Diz assim, no que depender de vós, de paz com todos os homens. Essa é uma forma assim da gente tentar se escapar. Porque eu digo, olha, eu já tentei falar, eu já pedi perdão. Não sou eu o culpado, mas eu já pedi perdão. Eu já tentei mediar alguma coisa com outra pessoa do lado, não deu, pronto. Cerrei minhas tentativas.
Só que aqui a palavra diz: faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe por que a gente consegue se reunir na igreja e depois ainda tem aquele momento, 10 minutinhos conversando, abraça aqui, aperta a mão, faz churrasco e vai? Por que a gente tem esses momentos que existe paz? Se aqui todo mundo tivesse raiva de todo mundo, não existiria esses momentos que são importantes após o culto, que às vezes a gente sai daqui, o culto terminou 8 e a gente está saindo 9h30. E a gente está olhando assim, está cedo, ali e tal, e vai fazer outra programação. A gente precisa de paz dentro da igreja, porque ela é quem conserva a unidade do Espírito. E a gente vai ver que só existe um Espírito, e a gente precisa estar sempre no mesmo Espírito. E o que vai fazer com que a gente enxergue esse Espírito trabalhando na vida da gente? Paz nos nossos corações. É olhar para uma pessoa e eu sentir paz. É olhar para essa igreja e sentir paz. É olhar para a minha vida e sentir paz. Porque eu sei que é Deus que está guiando. A unidade do corpo de Cristo não pode ser quebrada de jeito nenhum. Porque versículo 4 diz: há um só corpo, o Espírito Santo de Deus nos salvou e nos transformou em novas vidas. Vidas essas que agora se reúnem todas em um só propósito: adoração e glorificação de Deus, formando o corpo de Cristo. A gente se divide muito, mas continua sendo só. Na visão de Deus, na ordem de Deus, somos um só. Nós somos de uma denominação, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, que se divide em distritais, que se divide em comunidades, que se divide em departamentos, sociedades e grupos e outras coisas mais. A gente não faz outra coisa dentro da igreja a não ser fragmentada. E o grande problema que a gente enfrenta em certas questões é grupos. Igreja não pode ter grupos no sentido de panelas, mas pode ter grupos de trabalho, pode ter departamentos, mas não pode ter nada que impeça que esse corpo continue unido. E quando a gente começa a ter grupos, a selecionar as nossas companhias, a selecionar quem entra aqui, quem entra lá, a gente vai perdendo essa unidade do Espírito. A gente vai perdendo muito da nossa comunhão. A gente vai perdendo a característica de ser igreja. Colossenses 3:11 diz: não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Veja, dentro da igreja, Cristo é tudo e Ele está em todos. Tem para que ter divisão? Não tem. Por quê? Divisões administrativas não podem passar disso. Não podem ser divisões do corpo de Cristo. O corpo é formado de membros que estão ligados para que você não tenha graves e graves problemas. Deus fez o seguinte: pegando desse osso daqui para esse osso de cá, tem articulações. Estão ligados os ossos. E aí, se você tem como eu poucas cartilagens, essas articulações se desgastam. E aí os ossos começam a bater um no outro. E aí inflama a musculatura. Veja, eu preciso de tudo. Uma simples cartilagem, uma simples articulação, para manter tudo ligado. A igreja do Senhor é isso, todos ligados. Há também, segundo o texto, um só Espírito. E o só Espírito é o Espírito Santo que atua de modo regenerador na sua vida, na minha vida, na vida de cada um aqui, na vida de cada um que algum dia confessou a Cristo como seu Salvador.
há uma só esperança. A esperança que nós temos é a volta de Cristo. E com ela, a consequência eterna. Nós ansiamos pela vida de Cristo para que tudo isso que está acontecendo aqui hoje, que a gente enxerga aí de maldade, de absurdos, possa dar um tempo e a gente possa, de fato, desfrutar do melhor que Deus tem para nós. Aquilo que Ele tem preparado para o próximo ano. Há também um só Senhor. Nós não servimos a diferentes deuses, mas os nossos olhos estão voltados para os montes. De onde não me vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesmo Deus a quem eu sigo, é o Deus a quem você serve. Não existe diferença. Uma só fé. Fé que nos foi dada por Deus, é dom dele, é presente dele. Para quê? Para que mediante ela a gente fosse salvo. Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Há um só batismo, feito em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para todo aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E aí não interessa se você faz assim ou se você faz assim. O batismo, ele tem um simples significado. É o selo daquilo que a gente falou agora há pouco, da fé. Você diz a todas as pessoas que você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que salvou na cruz do Calvário e é Senhor da sua vida. E o batismo serve para que a gente possa reconhecer que de fato você tem fé no Cristo que professa. Um só Deus e Pai de todos, no versículo 6. É interessante como ele coloca aqui, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, ou seja, ele governa sobre todos. Que ele ordena vale para todos. Também diz que ele é por meio de todos, ou seja, ele se utiliza de nós. Ele age por meio de todos nós. Basta que nós nos coloquemos nas suas mãos para isso. E ele é em todos. Ele não só governa, ele não só usa, mas ele também habita em todos nós. E veja, o Deus que está em todo o universo, em cada centímetro quadrado, em cada milímetro quadrado desse universo, porque foi ele que criou e ele que sustenta, também está dentro do seu coração. Mas vamos um pouco mais à frente. Todos os membros têm funções no corpo. A cada membro foi concedida a graça, versículo 7, conforme a medida repartida por Cristo. Todas as pessoas que se chegam à igreja do Senhor, elas têm algo a fazer. Não existe essa pessoa que diz, não tenho talentos. Tem. Com certeza tem. Você não precisa ter o talento de ministrar a palavra de Deus para ser parte do corpo de Cristo. Você não precisa ter o talento de cantar louvores ao Senhor para ser do corpo de Cristo. Você não precisa ter o talento do serviço, o dom do serviço para fazer parte do corpo de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa fazer parte do corpo do louvor, você não precisa ser parte da liderança dos pastores, você não precisa ser diácono presidente para ser corpo de Cristo. Ou seja, você não precisa ter cargos para servir a Deus. Você precisa ter disponibilidade de vida. Só isso. Não precisa o pastor colocar você no escala ou chamar você, meu filho, vem aqui, me ajude, pelo amor de Deus, eu estou sobrecarregado. Não precisa. Não precisa vir o presidente da denominação e dizer, meus irmãos, vamos nos juntar agora numa campanha de missões. Não precisa, a gente já sabe o que tem que fazer. Deus colocou a gente aqui dentro para trabalhar para Ele. É um grande privilégio fazer isso. Só que a gente não tem enxergado. A gente não tem dado individual. Mas todos têm função no corpo de Cristo. E aí ele coloca no versículo 11 o seguinte: ele designou alguns
para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja, apóstolos não existem mais. Não da forma que a gente conhece biblicamente. Entendam bem, né? A gente vê na televisão aí alguns que se autodenominam. Porém, os apóstolos, eles tiveram uma função muito específica da época deles. Jesus Cristo teve um ministério de 3 anos. E ele separou 12 homens, os quais ele julgava que deveriam ser, entre aspas, seus sucessores de ministério aqui na terra, para preparar dentro da palavra, para que eles iniciassem a igreja. Então os apóstolos caminharam com Jesus 3 anos, escutaram suas mensagens, viram seus milagres, comeram com ele, conviveram com ele, viram também muitas questões, muitos conflitos ao redor dele, pessoas que não acreditavam no seu poder, pessoas que diziam que ele não era o Filho de Deus, e eles ali sabendo que era, e eles têm que defender, e eles têm que já aprender a falar para as pessoas do amor daquele que ainda não tinha ido, ainda não tinha entregue seu ouvido, mas ele já falava: olha, ele nos ama, ele vai entregar sua vida por nós, é necessário que ele morra para nos dar vida. Essa era a mensagem que ele tinha, e essa mensagem que ele viveu e que os apóstolos passaram adiante. Os apóstolos tiveram essa função. A primeira igreja em Atos dos Apóstolos era uma igreja totalmente apostólica. Mas os apóstolos também precisavam de fazer algo mais. Precisavam também escolher pessoas para trabalhar. Precisavam delegar altos poderes. É visto no texto de Atos, capítulo 6 também, que eles se dedicavam à oração e à administração da palavra. Mas quem tem alguém para servir às mesas? Daí foram escolhidos 7 homens que tinham bom testemunho, sabedoria e cheio do Espírito Santo. Entre eles Estevão. Estevão morreu como? Apedrejado, porque pregou a palavra. Essa era a função desses homens inicialmente: pregar, 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 mas principalmente viver o estava pregando, é por isso que eles morreram. Além disso, houve os profetas. Hoje tem algumas pessoas que levantam suas mãos em diversas reuniões e dizem assim: Deus me constituiu como profeta. Dá um medo grande desse tipo de coisa. Porque sabe o que era o profeta na época do Antigo Testamento? Era o homem que era designado por Deus para, por exemplo, dizer que a sua casa, não a sua, que a sua casa seria alvo da morte. E muitas vezes ele recebia uma mensagem que a casa dele seria alvo da ira do Senhor. Tem um exemplo: Eli. Seus filhos não eram lá flor que se cheira. E ele teve que pagar por isso. E o Senhor deu a ele mesmo a mensagem. Eram homens que falavam da parte de Deus repreensões para o povo, orientações, alertas para o povo. E hoje a gente vê que os denominados profetas falam apenas: você vai receber isso, você vai surpreender, vai bater na porta da tua casa, é hoje, é agora. Eles também falavam das bênçãos que haviam de vir, como Isaías falou da bênção de vir o Salvador do universo. Porém, eles eram muito mais levados a falar da realidade dura daqueles que estavam fora dos caminhos, muito mais do que das bênçãos daqueles que estavam já debaixo da proteção do Senhor. Há também a necessidade de evangelistas. Como a igreja cresce? Pela pregação do Evangelho. Como é pregado o Evangelho? Através de alguém que se dispõe a ir. E aí diz a palavra: como formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. É necessário que evangelistas saiam a pregar a mensagem da cruz a todos aqueles que ainda não a ouviram. E pastores e mestres que ensinam todo o conceito de Deus para que o povo cresça nutrido da verdade.
e não se engane nas falsas doutrinas. E agora os objetivos dessas funções que são distribuídas no povo. Por quê? Que ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo de número 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Preparar os santos para a obra do ministério. Nem todo mundo que entrar aqui vai se tornar um missionário, que vai ser enviado para uma agência, que vai ser enviado para países ou cidades aqui dentro do país. Nem todo mundo que entrar aqui vai se tornar um pastor que vai passar 4, 5 anos no seminário, que vai fazer lá seu mestrado em teologia, vai ser ordenado pela denominação e vai dirigir uma congregação. Nem todo mundo que está aqui vai se tornar um professor de escola dominical. Só que tem uma coisa: todos nós que estamos aqui temos a responsabilidade de pregar a mensagem do Evangelho. Então, todos nós, em certo sentido, somos profetas. E o que é um profeta? Mensageiro da palavra de Deus. Essa não está aqui. Às vezes a gente quer falar da própria experiência, da própria cabeça. Não, mas profeta de Deus é aquele que fala da sua palavra. Só isso. Então, esses pastores e mestres que nos ensinam, nos preparam para que nós possamos também falar dessas mesmas verdades lá fora, para pessoas que não conhecem, para pessoas que às vezes até zombam daquilo que a gente crê. E a gente precisa falar com propriedade, não na primeira pergunta ficar engasgou. Não, a gente tem que ter certeza do que crê e tem que dar resposta a qualquer pergunta que surgir. Como fazer isso? Se alinhando a pastores e mestres. Não que vão falar aquilo que o nosso coração quer, mas que vão falar aquilo que a gente ensina. Que vão nos preparar para qualquer desafio que a gente possa encontrar. Sabe para que a gente se prepara com esses pastores e mestres? É para fazer o 1 Coríntios 15:58 diz: para a gente ser firme e constante na obra do Senhor, sempre abundantes, sabendo que esse trabalho não é vão do Senhor. Outro objetivo é a edificação do corpo de Cristo. Ele diz aqui ainda no versículo 12: para que o corpo de Cristo seja edificado. Existem pessoas desempenhando essas funções dentro da igreja para que a gente não fique raquítico em relação a Deus, para que a gente cresça, para que a gente não sofra de inanição, ou seja, não morra de fome, querendo sair por aí em qualquer porta de igreja e dizer assim: me dê uma palavra. A gente não precisa disso para que a gente tenha. Mas quantas e quantas comunidades as pessoas não têm a oportunidade de escutar uma palavra sadia da parte de Deus? E aí elas vão de porta em porta e dizem: eu quero uma palavra. Tem reunião na segunda-feira, eu vou ali e quero escutar uma palavra. Na terça já tem outro canto, eu corro para lá que eu quero a palavra. Pessoas que estão sedentas da palavra. De onde for, às vezes não fazem bem uma seleção, escutam de tudo, engolem de tudo. Mas a gente precisa dessas pessoas desempenhando funções no corpo de Cristo para que ele seja edificado. A gente precisa de pastores, mestres, evangelistas que falem da verdade para que a gente se alimente e não precise sair por aí, correndo atrás de qualquer ponto do vigário. Outra coisa, amadurecimento e crescimento espiritual. Versículo 3 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tudo isto para que nós cresçamos em conhecimento, tenhamos amadurecimento nas questões da fé e não sejamos enganados. Hoje, a coisa mais fácil é a gente ser enganado, se a gente não tiver conhecimento. É impressionante a quantidade de pessoas que se utilizam da própria palavra de Deus para dizer: olha, tal coisa é assim. E você diz: e não é mesmo? E você acha que faz sentido, e você, quando menos espera, já está vivendo dentro do engano. Porque é tudo muito bonito.
Nem o engano vem de forma feia, para que você perceba logo e diga, não, vou me afastar disso que é prejudicial. Não. É tudo muito lindo, tudo muito organizado, tudo muito bem construído, para que você não saia, mas fique enredado naquilo que vai muitas vezes custar a sua vida. É necessário que essas funções sejam desempenhadas um pouco para que a gente amadureça e não venha a ser levado lá para cá. Como menino, uma palavra diz como criança, que se eu der um pirulito, ela vem para cá. Mas se uma pessoa ali tiver um saco de doce, ela vai para lá porque a vantagem é maior. A gente não pode viver atrás de vantagens em diversos ministérios. Porque a grande vantagem a gente já tem, que é ter Cristo em nossas vidas. Meus irmãos, chegamos ao último ponto, a conclusão, quais são os resultados disso tudo. Se todo o corpo estiver bem ajustado, ligado no amor de Deus, se auxiliando em todas as funções que precisam ser preenchidas e bem executadas, o corpo vai crescer. Se a gente tiver de fato um só Espírito, se for um só corpo, se realmente servimos um só Senhor, se a gente tiver uma só fé, um só batismo, a igreja vai crescer, vai ser edificada em amor, na medida em que cada um entende qual é a sua parte na obra de Cristo. E aí, essa música ela ficou um pouco marcada durante anos e anos, porque a gente olha para ela e diz, eu não vou cantar isso para mentira. Eu não vou dizer que amo sem qualquer falsidade, porque isso não existe. Eu não vou fazer isso porque muitos pastores têm dito que a hora que a gente mais mente na casa de Deus é quando está cantando. Coitado do pessoal do louvor, eu já sofri isso. Quando eu estava aqui. Minha gente, se a nossa percepção de casa de Deus não for corpo e família, aí eu volto para Malaquias, fecha as portas. Não adianta estar aqui. Porque Deus nos salvou para que fôssemos apenas um corpo e agíssemos como família. Ele nos chama de irmãos, coerdeiros com Ele, daquilo que Deus tem para nós. Então, é muito mais difícil a gente mexer na base. A gente sempre quer ficar remendando tudo. O que eu quero dizer com isso? É que é muito mais difícil a gente ir lá na estrutura, no alicerce das nossas relações e modificadas para que a gente possa crescer, do que a gente ficar ali tapando só para perder. Não, está legal, a gente vai levando. A igreja está bem, tá? Eu preciso modificar a minha vida para que o que essa música diz possa ser verdade e não deixar de cantar porque eu vou estar mentindo. E isso com qualquer outra música. Isso às vezes me dá uma certa preocupação, uma apreensão quando as pessoas dizem, eu não vou cantar isso porque isso não é realidade. Então que seja a partir de hoje. Cante e busque viver. Se não tem heresia nenhuma, se não tem ensinamento falso, se é uma música que traduz aquilo que a igreja tem que ser, que é um corpo, que é uma família, por que não pegar isso, colocar dentro do coração e dizer, eu quero ser corpo, eu quero ser família de Deus. Foi para isso que Ele me salvou. E aí essa música fala o seguinte, somos corpo, a gente falou sobre isso no corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos e vivendo em amor. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, é o seu corpo, e ela precisa andar assim, bem ajustada, ligada, unida, vivendo num amor, que como a própria palavra diz, seja ele não fingido. Que a gente possa fazer a nossa igreja crescer, desempenhando bem o nosso papel e honrando aquele que nos comissionou e nos vocacionou para sermos corpo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.